Olá, bom dia, garotada do sexto ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton de História. Hoje nós vamos começar o capítulo 16, Cultura Medieval. É o nosso último capítulo desse ano. Graças a Deus estamos chegando aí, estamos conseguindo concluir o nosso livro didático, certo? Então pegue lá o seu livro, a partir da página 44, nós começamos nosso bate-papo sobre a cultura medieval, certo? Gente, vamos lá entender um pouco aí da influência católica durante a Idade Média. Já falei para você que a Igreja Católica foi uma instituição muito poderosa, muito rica. Tanto é que ela era considerada como a grande senhora feudal, né? Então, na verdade, a Igreja Católica ela foi a principal instituição da Europa medieval, né? Durante todo esse período aí da Idade Média, ela teve uma grande influência, não só religiosa, mas também uma grande influência política, tá? Como foi que a igreja se tornou aí tão poderosa? Como isso ocorreu? Gente, os reis, né, muitas vezes distribuíam suas terras aos seus guerreiros e entre aqueles que recebiam lotes de terra, a igreja estava lá. Então a igreja também recebia a propriedade aí como forma de pagamento dos impostos ou até como manifestação de fé dos nobres, né? Uma questão aí de agradar a igreja, para tentar agradar a Deus. Então hoje, como eu acho que eu já havia conversado sobre isso com vocês, hoje tem os dízimos e as ofertas, né? E muitas igrejas isso é pago com dinheiro. Naquela época o dinheiro ele não era lá tão importante, então as pessoas acabavam doando partes de terra, lotes de terra, tá? Então, para a maioria das pessoas aí que viviam na Europa naquele período, né, a igreja ela era a instituição que representava o conhecimento sobre o mundo, tá? O conhecimento sobre a história, ou seja, era uma instituição ligada ao desenvolvimento do conhecimento. Até porque eles acreditavam que a igreja carregava a verdade. E o que seria essa verdade, né? Naquele período a população acreditava que a verdade ela estava na Bíblia. E hoje a Bíblia, né? Todos vocês podem ter contato com a Bíblia, podem ler a Bíblia, né? A Bíblia já foi traduzida, eu acho que para todas as línguas do planeta. Eu acredito assim, né? Mas para a grande maioria, com certeza. Então hoje, se você quiser saber um pouco mais, estudar por sua conta própria a Bíblia, você pode ter acesso. Naquela época não era assim, tá, gente? Naquela época a Bíblia ela só podia ser lida em latim e ela era escrita em latim. Ela só poderia ser estudada, ser manuseada por membros do clero, né? Então as explicações aí sobre como a sociedade deveria se organizar, sobre o que era verdade, o que era mentira, sobre o que acontecia depois da morte, tudo aí estava relacionado, né, era de acordo com a crença religiosa da Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica muitas vezes utilizava aí esses escritos em prol de organizar essa sociedade da forma que ela achasse conveniente, certo? Então hoje nós temos acesso à Bíblia, tem como a gente pesquisar, tem como a gente estudar. Naquele período, a única saída para aquela população, que sua grande maioria era de analfabetos, né? Já não sabiam ler e escrever na sua língua materna, que dirá em latim, né? Então para aquela população o que restava era acreditar fielmente no que aqueles padres, no que aqueles clérigos ensinavam e diziam que era o correto, diziam que era a verdade, tá? Falando um pouco aí da formação do clero, né? A formação aí do clero, gente, se apoiava em textos sagrados, né? Nos textos bíblicos e em alguns ensinamentos de apóstolos, de filósofos que eram cristãos, né? Grande parte aí da cultura medieval foi organizada, foi produzida com base na mentalidade cristã, na mentalidade desses escritos considerados sagrados, né? Então, como é que a gente sabe disso? É só você pesquisar aí a respeito dos desenhos,
da Idade Média, da literatura, a filosofia, até as músicas medievais, elas tinham características religiosas, representavam aí elementos ligados à religião, né? Tentavam manter uma relação de conversa com orações, textos bíblicos, ensinamentos filosóficos, claro, todos relacionados à ideia do cristianismo, tá? Muitas vezes, na Idade Média, eles relacionavam o saber aí como uma revelação divina. Ou seja, aqueles que mais sabiam, aqueles que mais estudavam, era porque tinham uma relação direta com Deus. Tá? Então é importante a gente compreender que a Igreja Católica naquele período, ela concentrava a maior parte das terras, uma grande parte das terras, mas também concentrava aí em suas mãos o saber, controlava o saber. Tá? A igreja era a instituição responsável por manter aí o caminho de Deus, né? Manter as pessoas no caminho de Deus e também garantir que a alma das pessoas fossem salvas. As pessoas daquela época tinham muito medo do inferno, elas desejavam a salvação. E essa salvação, segundo a crença da época, só seria alcançada aí se o fiel seguisse as orientações dadas pelos religiosos. Então, se os fiéis não seguissem as orientações dos padres, dos clérigos, é como se eles estivessem carimbando aí a ida deles para o inferno. Entre essas orientações que as pessoas deveriam fazer, estava orar, frequentar os templos, fazer jejuns, pagar penitências, fazer peregrinações, que são caminhadas para lugares considerados sagrados, doar ofertas para as obras da igreja. Então, se as pessoas seguissem esses preceitos, certamente seriam salvas. Se não, é provável que elas fossem aí para o que seria o inferno. Vou mostrar aqui para vocês uma imagem aqui, na verdade, representando um pouco dessa cultura aí da Idade Média, tá? Na Idade Média, gente, a Igreja Católica dizia que os demônios eles estavam em constante guerra pela alma das pessoas, para conseguir a posse das almas das pessoas. E isso acabou gerando um grande medo nas comunidades, porque eles acreditavam que havia uma seleção aí, entre os bons e os maus no fim dos tempos. Aqueles que fossem maus seriam castigados, iriam para o inferno, e aqueles que fossem bons iriam aí para o paraíso. Então, esse medo de ir para o inferno é que vai fazer com que as pessoas acreditassem fielmente no que ensinavam os clérigos, o que a Igreja Católica ensinava. Tá? Então, durante a Idade Média, o medo do inferno era muito grande. Tá? Comumente, a gente tinha a retratação do inferno, como botei na imagem para vocês, aí botei só essa, mas isso daí, geralmente o inferno ele era foi retratado muitas vezes nas artes medievais. Ele era retratado aí, por exemplo, em vitrais, algumas vezes vitrais até de igrejas. Tá? Eram desenhos aí para que os fiéis vissem, tivessem medo, obedecessem e não esquecessem que tinham que obedecer às ordens dos clérigos. Tá? Então, nas representações mais comuns sempre mostrava o inferno aí com demônios que torturavam as pessoas sofrendo muito. Tem outras imagens onde aparecem demônios devorando as pessoas. Então, tudo com o intuito de causar temor nas pessoas e, a partir desse temor, que as pessoas obedecessem muito mais aí, digamos assim, as vontades da igreja. Tá? As dúvidas em relação ao desconhecido, o que acontecia depois da morte, da onde nós viemos, tudo isso era respondido pela igreja. Claro, respondido através de aspectos com origem aí no escrito sagrado. Então eles tentavam explicar aí a origem da humanidade, por que os astros estavam organizados daquela forma. Tá? Então tudo naquele momento era ensinado como uma ordenância divina. Tá? Você já deve ter ouvido, se não caiu uma folha da árvore,
sem Deus mandar. Era meio que assim essa ideia da época. Tanto é que existia um ditado popular do período que dizia o seguinte, ó: numa noite escura, em cima de uma pedra... Não, era assim. Numa noite escura, em cima de uma pedra preta, uma formiga preta, Deus vê. O que significa isso? Se você parar para pensar, uma noite escura, uma pedra preta, e nessa pedra preta uma formiga preta, nunca que você iria enxergar. Então o que isso queria dizer? Queria dizer para os fiéis da Idade Média que não interessava o que eles tentassem esconder de pecado. Deus sabia, Deus via. Então ou eles se arrependeriam, né, dos seus pecados, ou então eles seriam condenados ao inferno, tá? Então a presença da igreja na vida dos indivíduos, ela não se resumia aí só nas missas, na hora de fazer as confissões, só na cobrança de impostos, né? A igreja auxiliava as pessoas a aceitar o mundo, a aceitar a sociedade que elas viviam. Tá? Então, a igreja fornecia orientação para que todos se sentissem acolhidos por Deus, para que todos respeitassem o estabelecimento da sociedade. Lembra que a sociedade da Idade Média estava dividida aí basicamente entre o clérigo, né, os membros da igreja, como primeiro estado. Abaixo do primeiro estado você tinha os nobres, muitos senhores feudais, e abaixo, que era o segundo estado, e abaixo do segundo estado, no terceiro estado, você tinha os servos. E aí na divisão da Igreja Católica, né, você tinha lá, o clérigo são os que oram, os que cuidam da salvação, da espiritualidade das pessoas. Os nobres são os que guerreiam, os que defendem o território. E os servos são os que trabalham, os que produzem alimento. E eles diziam que não tinha como ocorrer mobilidade social, que não existia mobilidade social aqui. E como é que as pessoas aceitavam? Como é que os servos, que eram em maior número, por que eles aceitavam ser explorados, pagar tanto tributos, trabalhar e sustentar os outros grupos? Porque eles acreditavam que essa era uma vontade divina, gente, essa é uma vontade de Deus. E no momento que eles se rebelassem contra essa vontade, que naquele momento era considerada uma verdade, eles estariam se rebelando contra o próprio Deus. Era esse o pensamento da época. Então, se rebelar contra Deus era batata aí para o inferno. Entendeu? Então, até ter dúvida, até questionar o sistema social, eles consideravam como algo que poderia levar ao inferno. Só tinha uma maneira de alcançar perdão, só tinha uma maneira de alcançar aí o paraíso. Era obedecendo à Igreja Católica. Como ninguém tem a resposta do que acontece depois da morte, então eles se resguardavam obedecendo à Igreja Católica do período. Tudo o que eles falavam, tudo o que eles ensinavam, eles obedeciam. Os servos, no caso. Certo? Galerinha, era isso que nós tínhamos para conversar hoje. Eu vou botar aqui para vocês a folha de exercício, que é para vocês fazerem o exercício. Mas já é essa aí do lado, tá? Folha 47. Deixa eu botar aqui. Exercício, página 47. Tá? Então faça o exercício, envie para mim. Fiquem com Deus e até a próxima aula.